Olá pessoal, muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal, tá? Hoje nós vamos falar de um assunto um pouquinho diferente de transmissão. Nós vamos falar de sensores, mas que não deixa de estar ligado à transmissão também. Por quê? Porque os sistemas de transmissão também precisam ter informações vindas de sensores. O sensor que a gente vai falar hoje vai ser do sensor de temperatura, né? O sensor de temperatura, ele funciona basicamente, né, com a variação de resistência elétrica, né? Só que a gente vai ver o seguinte, que existem sensores do tipo NTC e sensores do tipo PTC, né? Cada um tem uma maneira diferente de trabalhar, né? Então, quando a gente aumenta a temperatura, ele aumenta a resistência, que é o PTC, né? E outro, quando a gente aumenta a temperatura, ele diminui a resistência, né? Então, nas transmissões, também a gente tem esses sensores operando, né? A gente fez uma experiência bem legal, né, com dois sensores, um NTC e um PTC, né? Submetemos esses sensores a uma temperatura e fomos acompanhando o que ia acontecendo com cada um deles, tá bom? Eu vou deixar rolar a vinheta aqui e vocês vão ver a nossa experiência acontecendo aqui. Até mais, pessoal! Ok, pessoal. Então vamos ver agora uma aplicação de resistores, né? Os resistores, como a gente sabe, eles são largamente empregados para várias coisas, né? Uma delas é em sensores, né? Eles são aplicados em sensores. No nosso meio automotivo, a gente utiliza muito para fazer o quê? Para medição de temperatura de motor, né? De caixa de câmbio e tantas outras coisas, tá certo? Bom, o que a gente vai ver? Qual é a regra, né? Em questão de resistor, né? Resistência em relação à temperatura? A regra é que quanto maior a temperatura, maior a resistência, né? Mas existem alguns sensores que trabalham de uma maneira inversa. Então, nós vamos entender o seguinte, vamos entender que eu tenho sensores do tipo PTC, né? Ou coeficiente positivo de temperatura, e temos sensores do tipo NTC, ou seja, coeficiente negativo de temperatura. O que quer dizer isso? O sensor PTC, ele segue a regra, né? Qual é que é a regra? Aumentou a temperatura, aumenta a resistência, né? Diminuiu a temperatura, diminui a resistência. O sensor NTC é ao contrário, né? O sensor NTC, ele faz o seguinte, ele trabalha de uma forma inversa. Quanto maior a temperatura, menor a sua resistência, tá certo? Muito bem, como é que isso funciona, né? O módulo do carro, seja ele do câmbio, do motor, seja ele qual for, né? Ele funciona de que maneira? Ele recebe essa informação do sensor, né? E ele converte esse valor de resistência em temperatura, né? Então cada sensor tem uma tabela, né, correspondente ao quê? Essa tabela informa para nós o quanto que ele tem de resistência em função da temperatura. Por exemplo, vou chutar aqui, cada sensor tem um valor específico, né? Então, por exemplo, o sensor X, né, a 20 graus ele tem 1000 ohms, né? Se ele for um PTC, com 30 graus ele tem 1100 ohms, né? Então, à medida que a temperatura vai subindo, ele vai adquirindo um valor de resistência maior, né? Já o NTC é ao contrário. Vamos imaginar o seguinte, que ele a 20 graus, por exemplo, ele tem 2000 ohms, né? À medida que a temperatura vai subindo, vamos dizer que lá em 25 graus, ele já cai para 1900 ohms, né? Então é assim que funciona. Então essa é uma maneira, inclusive, de testar o sensor, né? O que eu faço? Eu submeto o sensor a uma temperatura conforme a tabela que ele tem, né? E aí eu acompanho a resistência dele para saber se ele está bom ou não. Aqui a gente está com um experimento, né?
Então eu tenho aqui um sensor do tipo PTC e um sensor do tipo NTC mergulhados juntos na mesma água, né? Tenho um termômetro que vai acusar para a gente à medida que a temperatura da água for variando e tenho um aquecedor elétrico aqui. O que a gente vai observar? A gente vai observar que à medida que a temperatura for subindo, um dos sensores vai diminuindo a resistência e outro sensor vai aumentando a sua resistência. Então, só para deixar bem claro, o sensor que for aumentando a sua resistência elétrica, ele é um sensor PTC, é direto. Subiu a temperatura, sobe a resistência. Nós vamos ver que o outro, que é um NTC, ele funciona inversamente. À medida que a temperatura for subindo, a sua resistência vai caindo, ok? Então a gente vai colocar esse experimento para funcionar e vamos ver o que vai acontecer. Eu estou com um multímetro ligado em cada sensor, tá certo? E eu vou ligar então o aquecedor para a gente ver o que vai começar a acontecer aqui. Vamos lá então? Liguei o aquecedor. Vamos começar a ver o que está acontecendo. Ele já está aquecendo a água, né? A temperatura vai subindo, né? Ó, acompanha esse multímetro aqui, ó. O que está acontecendo, ó? A resistência dele vai aumentando. Olha esse outro multímetro aqui, ó. A resistência vai caindo. E a gente percebe o quê? Que a temperatura vai aumentando cada vez mais aqui na água. Olha lá. Ó, vai caindo, caindo, caindo. O outro vai subindo, né? Então vejam que a temperatura ela vai aumentando cada vez mais, né? Uma resistência cai, outra resistência aumenta. Olha lá. Olha lá. Então, esse multímetro aqui, ele está ligado a um sensor NTC, né? Ou seja, quanto mais a temperatura vai subindo, mais a resistência vai caindo. Esse aqui já está ligado a um sensor PTC. Quanto mais a temperatura sobe, mais a resistência aumenta. Ó, né? Ok, pessoal? Então é dessa maneira que funcionam, né, os sensores NTC e PTC, né? É um exemplo de aplicação, por exemplo, de um resistor. Ok? Até a próxima. Então tá, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, né? Eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona um sensor NTC e um sensor PTC. Pessoal, esse conteúdo que a gente passou aqui para vocês faz parte do nosso curso de eletricidade básica, né? Um curso que a gente fez especialmente, né, para o pessoal que quer ter uma noção das questões de eletricidade, né? Então essa parte de sensor é só uma parte bem pequena do que a gente vê no nosso curso. Eu vou deixar o link aqui embaixo, né, para que vocês possam acessar e se inscrever no nosso treinamento. Tem muita coisa boa lá, tá certo? Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente.
Lembre-se de dar o likezinho, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, né? Isso ajuda bastante a gente aqui, tá bom? Um prazer estar mais uma vez com vocês. Até mais.